Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo. Que presença gostosa, que presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus aqui nesse lugar. Aleluia. Né? Eu estava ali na portaria e o Senhor falava assim no meu coração: filha, e mesmo que você não esteja vendo aos seus olhos materiais, mas eu estou fazendo grandes coisas nesse lugar. Correntes estão sendo quebradas. O meu louvor, filha, está chegando nas casas. E através do meu louvor, pessoas serão libertas. Pessoas serão salvas. Glória a Deus. Né? E eu ali adorando e glorificando o nome do Senhor. E daqui a pouco o irmão André começou a louvar, né? E saiu um moço de dentro da sua casa. E eu olhei para ele, ele estava louvando ao Senhor. Aleluia. Ele estava louvando o hino que o irmão André estava cantando. Né? E ele subiu e desceu e me olhou e ele louvava. E o Senhor aí, filha. Então o Senhor está falando, por mais que a gente não esteja vendo, o Senhor está fazendo. O Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar, amém? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 20 de Atos. Glória a Deus. Eu vou estar lendo só o versículo 19 até o 21, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu me esboço aqui para ver se vai, né? Mas aleluia, eu sei que grandes coisas o Senhor vai falar aqui nessa noite, porque o Senhor falou muito no meu coração. Eu me emocionei muito, eu chorei muito lendo essa palavra, né? E servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, tentações e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja pode se assentar. Aleluia. Logo no começo, Paulo vai para a Grécia. E ali ele passa 3 meses. E lá ele sofre uma emboscada. Que ele sai correndo, né? E ele vai para outra cidade chamada Troade. E nessa cidade vai acontecer algo muito interessante, né? Porque Paulo está com pressa, né? Porque ele tem que ir para Jerusalém. Mas ele ainda resolve pregar e fazer ajuntamentos de pregações. Paulo prega por horas seguidas, né? O Evangelho. Mesmo ele querendo viajar, ele sabia que ele tinha que viajar para Jerusalém, ele continua suas pregações, né? Porque ele queria treinar, capacitar, liderança e aquelas pessoas daquele lugar a conhecer mais o Evangelho. E Paulo ali pregando o Evangelho, a palavra de Deus vai dizer que o lugar que Paulo pregava era um lugar alto, né? E tinha um jovem chamado Eutico, né? Aleluia, glória a Deus. No versículo 9 vai dizendo: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar e tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o intenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, né? Aquele jovem ali estava no 3º andar e a palavra vai dizer que ele cochilou e ele caiu dali do 3º andar. E Paulo, ele parou, né? Ali o teu discurso, né? Porque Paulo, eu imagino que Paulo falou assim: não vai ter morte, mas vai ter vida, né? Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo desce. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, ele faz
jovem, né? E aquele jovem, ele ressuscita para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E Paulo sobe para continuar a sua pregação a madrugada toda. Paulo, ele poderia falar para aquele povo que ele estava cansado, né? Ele poderia falar assim, não, eu não vou pregar, né? Porque eu estou cansado, eu estou vindo, né? Ele estava vindo de um lugar tribulado, que ele estava sofrendo perseguições, né? Mas Paulo não. Ele continuou pregando o evangelho com amor. Porque Paulo fazia, a prova vai dizer que Paulo, né, ele pregava para milhões de pessoas, né? A gente vê lá o começo lá, Paulo era Saulo, o perseguidor dos crentes, né? Mas quando Saulo teve um encontro, né, verdadeiramente com o Senhor, né, o Senhor mudou o cativeiro e mudou o seu nome para Paulo. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia que aquele povo ele estava sedento da palavra do Senhor. Paulo, ele queria chegar lá, ele tinha pressa de chegar em Jerusalém para a festa de Pentecoste. Mas lá em Jerusalém ele também sabia o que esperava ele, né? O que estava esperando ele em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E ele continuava falando que no versículo... Aleluia, glória a Deus. No versículo 19, ele fala, servindo o Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, tentações de que pelas ciladas dos judeus me sobreviveram. E como nada que é útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos, a conversão de Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, sabendo que lá há de me acontecer. Senão o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aleluia. Só Paulo sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele sabia o que estava esperando por ele. Mas ele falou, não, eu vou. Paulo era obediente ao Senhor. Aleluia. E ele e Paulo profetiza ali, pastores, para líderes, presbíteros, e ali ele vai falar, ele fala também, não é sobre a ganância, né? Ele fala no versículo 34, ele fala, vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim, e os que estão comigo está nas mãos e me serviram, tendo vós mostrado tudo que trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus, que diz, mais bem-aventurado dá a coisa do que receber. Aleluia. Ele fala, é mais aventurado dar do que receber, né? Dar do que receber. Tantas pessoas que hoje em dia pregam o Evangelho, mas vai pregar o Evangelho, mas cobra dinheiros altos. Tantos cantores que você vai trazer dentro da tua igreja para louvar, né? É valor alto demais, né? Que tem ganância do dinheiro. Mas Paulo não. Paulo diz, né? Paulo pregava o Evangelho, nada em troca, né? Porque ele amava aquele povo, e a palavra de Deus diz, né, que o povo, ele se entristece, porque Paulo diz que ele não iria mais voltar, né, e eu lembro dessa palavra, eu me emocionei, eu chorei, porque a palavra vai dizer que Paulo era um pregador duro, né, que pregava, mesmo falava,
Porque muitas das vezes a gente quer pregador, né, que dá aquela massagem, mas não. Paulo pregava e falava assim, ó, se você não se converter, só tem, eu imagino o tempo de hoje, só tem dois caminhos, ou céu ou inferno. Mas não, muitas das vezes, pregadores querem só aquela massagem no ego, né? Mas a gente precisamos pregar o evangelho verdadeiro de Paulo. Nós precisamos ter o amor que Paulo tinha pelo evangelho. Porque Paulo, ele tinha amor pelo evangelho. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 19 ele fala, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobreviram. Como nada é útil, seja desde vós anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo estava preocupado, mesmo Paulo sabendo que ele tinha pressa, mas mesmo assim ele foi aos presbíteros, ele foi aos pastores, né? Falando, olha, eu ensinei assim, vocês têm, vai acontecer isso vai ter cilada, o inimigo vai se levantar contra vocês, mas vocês continuam firmes, pregando o meu evangelho. Glória a Deus. Espírito Santo. Portanto, vigiai, no capítulo 31 fala, portanto, vigiai, lembrando vós de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de adormentar com lágrimas cada um de vocês. Paulo vai dizer que durante aquele tempo que ele teve ali, ele pregou e ensinou aquele povo. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer que na despedida eles se abraçam e eles choram. E eles choram, né, já sabendo que Paulo não iria ver mais o rosto de Paulo. Paulo às vezes duro, mas é interessante que também tinha coração mole. Fazia o povo chorar. Paulo se preocupou com o menino que caiu, porque cochilou no culto e morreu. Ele parou o culto e ele foi lá, orou e ressuscitou o menino. Paulo se preocupava para visitar os pastores, os líderes. Paulo se preocupou, não, mesmo eu estando com pressa, mesmo eu estando cansado, mesmo eu vindo
Porque ele fala, eu não cobicei nem prata nem ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis para o que era necessário a mim e que estão comigo, está nas mãos de me servir. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra venha como uma flecha nos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele fala no versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, que eu passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vós anunciar o todo conselho de Deus. Olhai, pois vós, e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vós constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, e que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perderão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra venha atingir, ao nosso coração. E que a gente venha pregar o Evangelho. Eu sei que coisas grandes o Senhor vai fazer aqui. Na Manuel Barretos. Coisas grandes o Senhor vai fazer na freguesia. Por mais que a gente ache que não está acontecendo, que a nossa voz não está indo, mas Deus está falando, grandes coisas eu vou fazer. Paulo era perseguido, em todo lugar ele era perseguido, mas ele nunca desistiu do Evangelho, ele nunca desistiu de proclamar o Evangelho, e ele sempre se preocupou, de pregar e ensinar a palavra do Senhor. Que cada dia mais a gente vem estar diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, não fazendo a nossa vontade, porque a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é maravilhosa, a vontade de Deus é boa para nós. Que a gente venha ter sede, que a gente venha cada dia mais estar firmado. Sabemos que vai vir muitas coisas, como veio sobre a vida de Paulo, veio prisões, veio perseguições, mas Paulo não. Paulo falou, não, o Senhor me levantou para pregar o Evangelho, para anunciar boas novas, e eu vou anunciar boas novas, eu não vou desistir. Paulo poderia ter desistido, mas Paulo não, ele continuou firmado, ele continuou pregando e falando do amor de Deus por onde ele passava. E olha que ele não pregava como a gente prega hoje em dia. Muitas das vezes a gente tem uma cadeira para sentar, tem uma aguinha para se beber, Mas não, Paulo ele pregava em todo canto, Ele não cessava de pregar, de orar, de buscar, Ele não cessava, Paulo tinha uma vida voltada para o Evangelho, E nos ensina muita coisa. Que nessa noite a gente venha, que essa palavra venha nos acalentar. Aleluia. Que a gente venha cada dia tá cada dia mais Glória a Deus. prostrados diante de Deus. Aleluia, João. Sabemos que o Evangelho para viver o Evangelho temos que viver uma vida de renúncia. Maravilha. Não dá para viver o Evangelho de qualquer forma. A gente tem que ter renúncia. E muitas das vezes não queremos ter renúncia.
né, queremos entrar na casa do Senhor. Não, tá bom assim, eu vou continuar assim, não. Né, o Evangelho, a gente tem que renunciar às coisas do mundo, né, para a gente pregar para as pessoas que estão chegando, né, porque tem muitas pessoas no mundo querendo ouvir um verdadeiro Evangelho. Tem muitas pessoas aí no mundo, né, que foram para a igreja, que muitas das vezes ouviram alguma palavra, né, e hoje se desviaram, né. Tem muitas pessoas sedentas da palavra do Senhor, tem muitas pessoas acorrentadas, mas a gente estamos aqui para quebrar as correntes que Satanás ele botou nessas almas, nessas vidas, né? Eu glorifico muito ao nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito, né? Que o Senhor tem feito na minha casa. Glória a Deus, aleluia. Na minha família, né? Tudo que o Senhor, promessa que lá atrás, que o Senhor falou e hoje o Senhor está cumprindo, né? Hoje a gente vê essas cadeiras vazias, mas eu sei que vai chegar. Vai chegar e a gente estamos preparados para cuidar das almas, que nem Paulo cuidou, né? Que nem Paulo teve a preocupação de descer, né? Descer e orar pela vida daquele menino e aquele menino ressuscitar. Sabemos que muitas pessoas vão entrar aqui dentro dessa casa com os seus sonhos mortos, com uma vida morta espiritualmente. Mas a gente vai ser que nem Paulo. Vamos ressuscitar vidas aqui nesse lugar. Vamos orar, vamos interceder. Pessoas que vão entrar aqui nesse lugar com casamento destruído, com família, com filho na vida da prostituição. E a gente vai ser um canal de bênção. A gente vai botar a mão da mesma forma que Paulo botou a mão naquele menino e vamos falar a vida. A vida. Pessoas vão entrar aqui dentro, né, querendo um milagre, vão entrar aqui dentro os enfermos, né, e a gente vamos ser um instrumento na mão do Senhor. Vamos botar as mãos e vai se passar um dia que uma pessoa vai entrar pelaquela porta e vai falar: Irmã Rosa, Evangelista Vanderlei, Presbítero Jonas, Irmã Larissa, olha o meu milagre aqui. Da mesma forma que Deus fez na minha vida, da mesma forma que eu fui curada de um câncer, eu sei que Deus vai fazer coisas lindas, porque o Deus que a gente serve é um Deus lindo, é um Deus poderoso e é um Deus fiel, né? E é só a gente fazer a vontade de Deus. O evangelista falou uma coisa linda e eu falei uma coisa simples, mas eu achei linda, né? Ele falou que eu não tenho pressa, né? Eu não sou ansioso, né? E às vezes eu já fui muito ansiosa. É ansiosa que fala, né? Eu já fui muito. Hoje em dia eu controlo mais a minha ansiedade, né? Eu falei assim, linda essa palavra não ser, né? Se a gente tem uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, é só esperar o tempo de Deus, né? A gente está limpando. A gente está limpando. E o Senhor, e a gente só está fazendo o que o Senhor está mandando. Limpando o território, limpando a terra. Que nem o presbítero Jonas falou, que nem o evangelista falou. Agora, o resto está na mão de Deus, né? O resto é só a gente, quando as almas começarem a vir, a gente saber cuidar, ter aquele amor, ter aquele carinho, ter aquele zelo. Porque muitas das vezes o irmão entra pela porta, a gente não sabe tratar do irmão, né? Sabemos que vai entrar pessoas com manias lá do mundo e a gente vai ter que ter aquele tratamento espiritual. A gente não ser que nem o médico, né? O paciente chega lá, está com problema disso, de diabetes, disso. Aí o médico, toma aqui, essa receita, compra isso. Mas aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai orar, vamos interceder, né, pelas pessoas e Deus vai fazer um milagre. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus falou, meus irmãos? Falou ou não falou? 3 anos o apóstolo Paulo, ele ministrando a palavra lá em Éfeso,
doutrinando o povo de Éfeso, e ali é uma despedida, né? Ele está falando para o povo que assim que ele saísse, entrariam no meio deles lobos, doutores, né? Falsos doutores, hereges, que não teriam dó do rebanho, não teriam pena do rebanho. Nós estamos numa missão aqui é a nossa Éfeso que Deus entregou em nossas mãos, né? Isso que a irmã Rosa pregou, nós estamos aqui para fazer no nome do Senhor Jesus, expulsar os espíritos imundos, sobre os enfermos eles serem curados e ministrarmos a palavra do Senhor. Fique de pé, estaremos orando para o término do culto. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, a vida do Felipe, que Deus te abençoe, que Deus te conceda aí uma boa viagem agora para casa, debaixo da bênção do Senhor Jesus. Eu creio. Amém. Senhor Deus, rendemos louvores e glórias ao teu nome, por tudo que o Senhor manifestou em nosso meio, na noite desse dia. Bendizemos a Ti pela vida do Teu Filho, irmão André, a qual direcionou a Tua igreja. Ó Deus vivo, no culto de louvor e adoração ao Seu nome, magnifico ao Teu nome pela forma qual o Senhor conduziu o Teu Filho. Continua abençoando a vida do Seu servo, guardando a casa, a família dele diante de Ti. Guarda ele, ó Deus Todo-Poderoso, também, ó Deus vivo, no seu ambiente de trabalho. Acoberta o Teu Filho, cerca o Teu servo por todos os lados, Espírito Santo de Deus. Abençoa também a vida da irmã Rosa, qual trouxe essa palavra de conforto e edificação espiritual para as nossas vidas, nos dando ânimo, ó Deus vivo, para falar exatamente como o apóstolo Paulo disse, que nada tinha sua vida por preciosa, e sabemos que ele estava falando aquilo ali em um contexto de tensão, porque lá em Jerusalém ele seria, ó Deus vivo, submetido a diversas armadilhas, mas que a nossa vida seja a vida de Deus, que nós possamos ser vestidos, ó Deus Todo-Poderoso, com a vida de Cristo e ter a nossa vida para viver os Teus chamados, os Teus propósitos. Leva-nos para os nossos lares, guardados por Ti, acobertados pela Sua boa e potente mão.